Graças a Deus, estamos de volta com o poder extraordinário da fé. Essa é a programação da Igreja Nacional do Santuário de Deus. Daqui a pouco vamos orar. Nós vamos estar realizando a oração da meia-noite na fé do Salmo 91. Lembrando que estamos no jejum de Daniel. Estamos vivendo esse propósito, né? A mesma fé do Daniel. Então cabe você a ler o livro de Daniel. Leia desde o capítulo 1. Hoje pela manhã nós ministramos um pouco da palavra, né? Resumidamente. E durante esse período nós vamos estar vivendo, lendo a palavra, tudo que aconteceu na fé do Daniel, a vida do Daniel, servindo a Deus, mesmo sendo levado cativo para a Babilônia, né? Passou também pelo reino da Pérsia, enfim. E ele se manteve fiel a Deus, não se contaminou. É um exemplo para nós que estamos vivendo esse período. O que foi revelado para ele naquele tempo está acontecendo hoje. É uma visão apocalíptica. É a volta, a segunda vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja. É a besta que emerge do mal, é o anticristo, é o falso profeta. É o sistema religioso que Satanás está infiltrado para destruir vidas. A maioria dos cristãos, Jesus falou que a maioria vai se esfriar na fé. A maioria vai se perder à beira do caminho. E eu pergunto você vai aceitar isso? Aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos, o Senhor Jesus falou. Quer dizer, aqueles que permanecerem firmes, buscando o Espírito Santo. O jejum de Daniel é para que você receba o Espírito Santo. Você se abstenha do mundo secular, de alimentos que foram oferecidos para demônios, alimentos que derrubam a imunidade, tanto a imunidade física quanto a espiritual, e também tudo aquilo que se refere ao mundo, a redes sociais. Você tem que ficar off nesses 21 dias e buscar o Espírito Santo para que você venha tê-lo. No último dia 31, no domingo de manhã, no dia 31 deste mês de outubro, nós vamos ministrar o derramar do Espírito Santo sobre essa palavra. Como Daniel recebeu, você vai receber também. Em nome de Jesus. A marca, o selo da promessa de Deus. Só os selados, só os que têm o selo de Deus serão arrebatados. É isso mesmo. Você tem que buscar realmente a conhecer a verdade. A verdade sobre o reino de Deus, sobre o arrebatamento da igreja, sobre a volta do Senhor Jesus, sobre o fim dos tempos. Você tem que buscar a importância de nós termos o Espírito Santo e buscarmos constantemente a presença dele, sacrificando a nossa carne, o nosso eu, o orgulho, as vaidades, as ilusões deste mundo e fazendo a vontade de Deus. Tá bom? Eu quero que você ouça testemunhos onde pessoas ali na Igreja Nacional do Santuário de Deus receberam a presença de Deus, receberam curas, milagres. É uma experiência com o Senhor Jesus, é só apenas uma graça, né? Uma graça de Deus que Ele faz para que as pessoas tenham a oportunidade de ter o Senhor Jesus nas suas vidas, de buscar o Senhor Jesus por amor, gratidão, principalmente por amor, independente daquilo que Ele venha dar. Porque o amor verdadeiro não importa que o outro dê. O que importa é que a gente deve realmente amar o Senhor Jesus, servir, não só com palavras, mas com atitudes. Tá bom? Então ouça testemunhos e logo mais estaremos de volta. Nós vamos orar, vamos fazer uma oração daqui a pouquinho e também à meia-noite. Graças a Deus, estamos aqui com o irmão Alexandre. Irmão Alexandre, conte o que Deus tem feito no seu testemunho. A paz, irmãos, a todos. Que comecei a estagiar ali para a banda ali do Delfina, ali na FEI. E a parte, a universidade que eu sou matriculado, ela dificultou muito o meu contrato. Aí o pessoal da lá estava ficando um pouco chateado e eles
ajustava o horário, e a universidade não aprovava. E aquilo ali estava começando a me entristecer e me deixar aflito. Até que eu lembrei da palavra que o apóstolo usou, que ele falou. Deus usando ele falou assim: se está difícil é porque tem vitória. E para a honra e a glória do Senhor Jesus, a universidade agora aprovou, meu contrato já foi assinado já, e eu comecei já a receber já. Tava difícil? Tava difícil. Era por quê? Era por causa de conflito de horário. Mas A finalidade da dificuldade. Era o diabo mesmo, botando todos os empecilhos para você esmorecer a fé. Mas qual foi o resultado final? O resultado foi a vitória. Então dê aplauso. É isso. Essa é a fé. Parabéns para a sua fé. Amém. Irmã Mônica, conte aqui o que Deus fez na sua vida. No momento que a gente, a paz, irmãos, no momento que a gente estava na oração aqui, eu senti como se alguém... Agora, nesse momento. Eu senti como se alguém colocasse um bicho grande em cima da minha cabeça. Então, eu recebi a autoridade da palavra que o Senhor ministrou hoje, né? E aí eu repreendi. No momento que eu repreendi, foi como se um bicho caísse da minha cabeça assim na hora. Foi assim uma coisa extraordinária, que eu fiquei sobrenatural mesmo. Que só percebe quem vive em espírito, entendeu? Então, assim, uma coisa assim que... Se tinha algo dando errado agora... Se tinha algo dando errado agora, em nome de Jesus, já deu tudo certo. Caiu tudo por terra e o Senhor vai abrir portas. Amém. Dê mais aplausos para o nosso Deus. Já abriu. Só comigo. Obrigado. Diaconisa Nazaré, conte aí. Boa noite, igreja. Esse testemunho é um livramento que meu filho teve ontem. Então, ontem, na hora da oração, que nós estávamos na igreja, estava todas as servas pela família, e começamos a orar, a buscar, e quando estamos nos encerrando, a palavra de Deus que o Senhor nos deu foi o livramento de morte. Então eu não entendi, né? Mas nós começamos a orar e eu falei para os membros que estavam ali na igreja, e eu falei, né? Eu digo, olha, eu tenho um filho que trabalha de Uber, e eu acredito que todos que estão aqui têm filhos que saem na rua, trabalham de noite, estão correndo risco de morte. Aí vamos orar, aí começamos a orar pedindo livramento, que o Senhor fosse na frente e fizesse algo por eles, porque o pai que estava pedindo socorro do Senhor Jesus estava com o filho enfermo à beira da morte. Aí o Senhor falou, chame pelo nome dos seus filhos e familiares para o livramento. Aí nós começamos a chamar e clamar mesmo, pedir de Deus socorro. Aí quando eu cheguei em casa, eu tive uma surpresa. Assim que eu cheguei em casa, eu fui no quarto, eu entrei lá, fiquei lá um pouco refletindo na palavra que Deus tinha me dado. Aí quando eu fui lá fora, a lição da minha filha chega comigo e disse, mamãe, o Flávio levou um livramento muito grande agorinha. Eu disse, foi, minha filha? Ela disse, foi. Ele pegou uma passageira e ele foi levar lá pro lado do Itaúba, passando para lá um pouquinho. Quando ele chega lá, ele deixou a mulher, ele já vinha de volta. Quando ele saiu de lá, que ele ligou o carro, depois que ela saiu, o carro dele simplesmente deu um pânico. Aí ele ficou sem saber por que o carro deu um pânico. Ele foi, saiu de dentro do carro, abriu o capô, foi olhar onde estava o defeito do carro. Aí o homem, né, o marido da mulher saiu, foi lá com ele, pegou o celular e foi focar para ele. Aí lá veio outro cara, ficou lá ajudando eles também.
para entender o que aconteceu com o carro. Mas eles não esperavam que os bandidos estavam na rua, né? Agora com a palavra foi dita, os bandidos, né? Então, quando eles perceberam, foi o tiroteio que vinha do lado deles. Não era foguete, era arma, era revólver. As facções estão todas loucas aí. Eles estavam ali na rua, atirando para um lado e outro. Aí ele já estava sem camisa para entrar debaixo do carro para ver o que estava acontecendo com o carro. Ele ficou em pé, o homem ficou se tremendo todo e ele ficou nervoso. O outro que estava do lado dele era maior do que ele, estava pálido, que não tinha nem um pingo de sangue. Ele, pronto. E agora? Ficaram lá em pé. O cara passou com a arma em cima dele, vai passando tudo que tu tem. Ele pegou a carteira que estava no bolso e jogou por debaixo do motor do carro. Lá ficaram lá tremendo. Eles foram passando. Ele disse que era um monte, como se fosse aquele... não tem uns filmes quando faz aquele filme de bang bang? E era assim mesmo, ele disse. Encontrou duas facções, né? Rivais. Meu Deus, ele falou que ele ficou no meio de lá. Ele ficou no meio do tiroteio. No meio do tiroteio. E Deus não deixou acontecer nada. Foi um livramento que só Deus pode fazer. Dê um aplauso para o nosso Deus. Esse é o Deus da santuária. Então, aí quando eles passaram, a senhora que chegou com ele saiu e disse assim: meu Deus, meu Senhor, o Senhor teve um livramento. O Senhor já pensou se seu carro anda, eles iam metralhar o seu carro. Mas não, seu carro deu pane. Aí depois ele entrou dentro do carro. Ele entrou dentro do carro, o carro pegou.